Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, para estarmos buscando a presença do Senhor durante a madrugada, pois há promessas específicas para aqueles que buscam ao Senhor durante a madrugada. Tudo para a mais honra e glória do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Lembrando que o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se sentar no trono, e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para a sua meditação. Lembrando que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, versículos 41 e 42, Lucas 11, versículos 41 e 42, e João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E se inscreva ou nos siga, dependendo da rede social que estiver nos acompanhando, para receberem orações além das que são realizadas durante a live, pois aqueles que são seguidores ou inscritos continuam a receber orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Então sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembre-se também de se tornarem membros dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, se inscrevendo ou seguindo e deixando nos comentários dizendo: eu sou membro da igreja virtual, Igrejas Benditas, e sou o rebanho bendito de número, e coloca o número de 1 a 12, do qual você escolheu fazer parte, pois toda live de segunda a sexta, além de estar recebendo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para a sua meditação, você também vai estar recebendo as orações durante as lives de segunda a sexta e continuar recebendo orações todas as madrugadas, de segunda a segunda, e uma vez por semana, também de madrugada, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E lembrando que, mesmo sendo membro de nossas igrejas virtuais, você pode continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação, pois, como o Senhor Jesus afirmou, aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Estamos aqui vindo para ajuntar a verdadeira igreja do Senhor Jesus, e para que todos vocês possam verdadeiramente ver a sinceridade com que abordamos cada assunto, e principalmente a profundidade de conhecimento, discernimento e entendimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Temos os prêmios milionários em dinheiro, em que estamos oferecendo e não pedindo. Estamos oferecendo milhões em dinheiro para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão fazendo é o correto e o verdadeiro. Se tem tanta convicção de que nós estamos com alguma irregularidade, seja espiritualmente ou judicialmente, basta você estar provando com base na Bíblia Sagrada, que recebe o prêmio em dinheiro. Devemos tomar sempre muito cuidado antes de afirmar qualquer uma coisa sem base, sem solidez nenhuma, pois nas Escrituras Sagradas deixa bem claro que aquele que fala sem escutar, sem examinar, é um tolo. E judicialmente, aquele que acusa sem ter provas para provar se aquilo que ele está falando é verdade ou não, acaba vindo um processozinho de calúnia, difamação, injúria e danos morais. Então é sempre muito importante examinar tanto as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Deus, e ter um mínimo de conhecimento também da legislação nossa brasileira aí, que estamos aí vivendo, para a mais honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos vocês mais uma vez muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas para receberem orações e ministrações da palavra do Senhor Deus. A Bíblia... Pode falar? E estamos ao vivo agora em todas as redes sociais nesse momento, para mais uma glória ao nosso Senhor Jesus. E lembrando sempre a todos vocês que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também utilizamos da internet
como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se juntar conosco. Tudo para a mais honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. O abençoado falou que sou muito inteligente para a minha idade. Não sou eu, é o Espírito Santo de verdade. João, capítulos 14, 15 e 16, onde deixa claro que ele nos ensina todas as coisas e nos guia no caminho que devemos seguir, e não permite que sejamos enganados e nem confundidos. Basta nós guardarmos e praticarmos as palavras e os mandamentos do Senhor Jesus o Cristo. Tudo para a mais honra e glória do nosso Deus o Todo-Poderoso. A abençoado comentou: a lei foi cancelada por Cristo. Romanos 10, 4. Estamos perfeitos para sempre em espírito. Hebreus 10, 14. Que estamos realmente perfeitos, é isso aí, corretamente. Temos que permanecer. Nós já somos perfeitos, porque somos criação do nosso Senhor Deus, e devemos executar as nossas obras com perfeição. Mateus 5,48. Sede vós perfeitos, igual a perfeito vosso Pai Celestial. Palavra do Senhor Jesus. Agora, sobre o Senhor ter como é que é a palavra que você usou? Cancelado a lei, é necessário a gente lembrar que a lei de Moisés foi cancelada. A lei do Senhor Deus, existe a lei do Senhor Jesus, que é a lei da liberdade ou a lei da verdade, como está lá no livro de Judas, e também numa das epístolas do apóstolo Paulo, que é importante estar sabendo diferenciar isso aí com muita atenção. No livro de Tiago também fala da lei da liberdade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, saber ter o discernimento para saber de qual lei o Senhor Jesus abrogou, pois ele deixou claro que ele não veio para abrogar as leis, mas sim cumprir, no quesito, as leis do Senhor Deus. As leis de Moisés, ele cumpriu até certo ponto e depois falou que não seriam mais necessárias. E eu vou dar início à ministração da oração para darmos início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. Hoje estaremos sorteando os benditos de número ímpar, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número par. Milena, porque rebanho, porque bendito, porque ímpar e par. Rebanhos, porque o Senhor Deus deixou claro que nós somos os seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus deixa claro que ele é o nosso bom e verdadeiro pastor. E benditos é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas, como aqueles que são benditos, os que vêm em nome do Senhor, e em Mateus 25, do 31 ao 46, aqueles que serão chamados de benditos do Pai, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Gênesis capítulo 1. E o Senhor Jesus, ao enviar os 70, foi enviando de 2 em 2. Lucas capítulo 10. Nós somos uma igreja virtual, são 12 ao todo. Você abrindo o perfil vai encontrar as nossas outras 11 igrejas virtuais, onde os seguidores inscritos recebem orações todas as madrugadas, que são oportunidades para vocês buscarem ao Senhor, seja onde estiver, receber orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. Pois como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor Deus. Igrejas virtuais, porque nós, os seres humanos, que somos a igreja do Senhor Jesus, estamos conectados aqui virtualmente. Na época dos apóstolos do Senhor Jesus, era igreja de cartas, porque eram todas através de cartas as comunicações entre elas. E agora, em menos de 1 minuto, todos vocês podem ter acesso à palavra do Senhor Deus, às Escrituras da Bíblia Sagrada, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Vou dar início às orações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, e que eles sejam revestidos, guardados e purificados pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo. Que haja agora o poder do sangue do Senhor Jesus Cristo, cobrindo, guardando e
revestindo todas as portas, portais e janelas, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de se inscrever ou seguir para receberem orações todas as madrugadas e uma vez por semana, diretamente em cima do monte. E o abençoado ali comentou que ele comentou o seguinte, vou pregar amanhã nas ruas pela manhã. Tem como ajudar com uma boa mensagem? Peça ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus, através dos sorteios, uma palavra para que você possa estar levando ao corações das almas que você estará encontrando para a mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Pois eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, interesses ou emoções dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele, como é possível examinar dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24, 1 Crônicas, capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Dei alguma das muitas bases da Bíblia Sagrada. Se eu falei muito rápido, essa live vai ficar salva, como as anteriores também, que a gente sempre menciona as bases da Bíblia Sagrada. Você vai encontrar no @Igrejas Benditas, para você pegar e anotar todas as bases e estar examinando. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Como o abençoado ali bem disse, sorteio não é pecado. Pecado é jogo de azar. Exatamente isso. Base no Novo Testamento. Atos capítulo 1, versículos 16 a 26. E vamos à ministração ao sorteio dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. Escolha o seu número de 1 a 12 e seja parte dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se sentar no trono e recebam um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no decorrer dessa live para a sua meditação. E o primeiro rebanho dos benditos do nosso Senhor Deus é o rebanho bendito ímpar de número 5 e o rebanho bendito par de número 6. Lembrando que estaremos reservando 12 minutos no final desta live, de 1h12 até 1h24 da madrugada, para responderem as suas dúvidas, tirarem suas perguntas com porquê, para quê e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Saiba que no Novo Testamento o sorteio foi utilizado até mesmo para selecionar um apóstolo, que no caso foi Matias. Então examine sempre as escrituras da Bíblia Sagrada antes de falar contra a obra do Senhor Deus. Vamos à ministração do livro de Sofonias, que contém 3 capítulos. Livro de Sofonias, que contém 3 capítulos, é o primeiro que estará sendo ministrado nesta madrugada. Para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, não se esqueçam de seguir ou se inscrever em nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E o livro de Sofonias, capítulo 3. Sofonias, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 5 e o rebanho bendito par de número 4.
rebanho bendito ímpar de número 5 e rebanho bendito par de número 6. Para ambos os rebanhos, livro de Sofonias, capítulo 3, para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor, Jesus o Cristo. Vamos à ministração de uma oração, lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 3 é a primeira que estará sendo ministrada nesta madrugada. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas que estão ligadas agora conosco nesta live, nesta madrugada, da tua justa e bendita igreja virtual, @igrejas benditas, venham ser revestidas, limpas e guardadas pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, e que haja agora as tuas abundâncias, alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida e os espíritos dos seus filhos justos, benditos e fiéis. E em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Deixando bem claro que nós estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. Quem provar isso com base na Bíblia Sagrada recebe o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro, para que vocês vejam a seriedade e a sinceridade com que estamos sempre abordando cada um dos temas aqui listados. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E deixando bem claro que, por mais que nós afirmamos que são mais eficientes que os templos físicos, não estamos tirando a utilidade do templo físico. Há uma diversidade de ministérios e é necessário a união de todos para que verdadeiramente seja formado o corpo de Cristo, todos juntos, cooperando uns com os outros. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Então, Felipe, você só não quer examinar. Pega todas as bases que eu te dei, examine nas Escrituras Sagradas. E a partir de agora, eu não falo com você, já que já te repreendi 2 vezes. Se eu continuar insistindo, simplesmente estarei indo contra as Escrituras Sagradas. E vamos à ministração, onde está escrito isso? Tito capítulo 3, para você examinar também. Vamos à ministração do livro de Sofonias, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 20. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo, o rei de Israel. O Senhor está no meio de ti, tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios, eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligirem, salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofrerem ignomínia. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 3 do livro de Sofonias, vemos como verdadeiramente o Senhor, nosso Deus, sempre permanece fiel ao seu povo, que é fiel para com ele. A alegria e o regozijo daqueles que verdadeiramente
buscam a presença do Senhor e como o Senhor guarda, protege e defende aqueles que lhe são fiéis. E como o Senhor Jesus afirmou lá em João capítulos 14, 15 e 16, aquele que está com ele e ele em nós, esse produz muito fruto, pois aquele que crê nele faz as mesmas obras que ele faz e as fará ainda maiores. Então devemos constantemente examinar as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Vamos ao próximo rebanho dos benditos do nosso Senhor Deus, rebanho bendito ímpar de número 9 e o rebanho bendito par de número 10. São os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Escolha o número de 1 a 12, seja membro dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, e receba orações e ministrações da palavra do Senhor Deus de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada. E o livro é o livro de Eclesiastes, que possui 12 capítulos. Livro de Eclesiastes, que possui 12 capítulos, é o próximo que estará sendo ministrado nesta madrugada. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E vamos à ministração do livro de Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 9 e do rebanho bendito par de número 10. Livro de Eclesiastes, capítulo 12, para a meditação de ambos os rebanhos sorteados. E deixando claro ali que o abençoado estava perguntando qual igreja foi enviada a carta, que ele comentou: só fiz uma pergunta, as cartas que ela citou foram enviadas a qual igreja? O que eu afirmei e deixei claro é que a comunicação entre as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo eram todas feitas através de cartas, as comunicações. Tanto é que vira e mexe você vê lá escrito: eu de próprio punho escrevo, não queria escrever-vos com tinta e pena, quando chegar aí como ter convosco, eu vos escrevo isso, vos escrevo isso, vos escrevo. A igreja que está em tua casa, sempre o tempo todo deixando claro que a comunicação era feita através de cartas e que demorava muito. Por isso que nós afirmamos que nós somos mais eficientes nesse quesito. Após de ler numa casa, passa para outra. Exatamente, para mais uma glória ao nosso Deus. Tem muitas igrejas no Novo Testamento, porque são muitas igrejas, verdadeiramente, muitas pessoas fazendo a obra do Senhor Jesus em diversas regiões. Tem a igreja de Filipenses, tem a igreja, exatamente, a igreja de Efésios. Exatamente. Não, ele sabe, ele está tentando me testar de alguma forma ridícula, que isso aí não demonstra conhecimento nenhum. Vamos à próxima oração a ser ministrada para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Oração de número 7. Não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus, pois lembrando a todos vocês que nós estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco nos livros de Mateus capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos capítulo 15, versículo 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. E dependendo da rede social em que estivermos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. Em outras redes sociais, vou falar mais devagar. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado em nosso perfil da nossa igreja virtual, @sem ovelhas, ou do ministério @Igrejas Bendita, ou do ministério @Miller Oferta Dia. Eu sou membro da igreja virtual, sem ovelhas, e ministro nesta nossa outra igreja virtual, @Igrejas Benditas. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E vamos à ministração da oração. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre, eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando com a ministração da tua santa e poderosa palavra através desta tua igreja virtual,
@igrejasbenditas. E todas essas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, alcançando cada uma dessas vidas através da ministração desta tua igreja virtual, @igrejasbenditas, para que possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo nome, e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam o invocar, e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Fazemos live sempre de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada. Vamos à ministração no livro de Eclesiastes, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 7. Pois lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que são ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor Deus e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Livro de Eclesiastes, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 7. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios com as portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, se levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Glórias a nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 12 do livro de Eclesiastes é muito importante para a gente lembrar e recordar que esta vida aqui é apenas um momento, ela é simplesmente passageira. E nós devemos focar como a palavra do Senhor Jesus. Juntai tesouros nos céus, onde a prata, onde não corrói, e o ladrão não mina e nem rouba. Quando verdadeiramente priorizamos a palavra do Senhor Deus, o seu evangelho e a sua justiça, tudo aquilo que é material até nos é concedido também, mas algo essencial, que é aquilo que só o Senhor pode nos conceder, a prosperidade na saúde e a alegria. Pois de que adianta ter tanto ouro e tanta prata e não ter a disposição para desfrutar? Pois como aqui o Eclesiastes deixa bem claro, tudo é vaidade. Devemos buscar verdadeiramente examinar as nossas obras, os nossos frutos, para que elas sejam sempre para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos administrar ao próximo rebanho, rebanho bendito ímpar de número 11 e rebanho bendito par de número 12. São os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Vamos à ministração do próximo livro de Ageu, que contém 2 capítulos. Ageu, que contém 2 capítulos, é o próximo que estará sendo ministrado nesta madrugada, para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E abençoado, não ocorrem louvores durante as lives de segunda a sexta de nossas igrejas virtuais, pois aqui é focado em oração e ministração da palavra do Senhor Deus. E também tem os tal de direitos autorais, que é diferente em cada uma rede social, que nós estamos ao vivo agora em todas elas, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E vamos à ministração do livro de Ageu, capítulo 2.
Ageu capítulo 2 para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 11 e o rebanho bendito par de número 2 de número 12. Rebanho bendito ímpar de número 11 e rebanho bendito par de número 12. Livro de Ageu capítulo 2 é o próximo livro que estará sendo ministrado. Lembrando que no final desta live estaremos reservando mais 12 minutos para interagir com todos vocês, tirarem as suas dúvidas com porquê, para que e como. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para receberem orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Oração de número 10 é a próxima que estará sendo ministrada nesta madrugada. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Vamos à ministração da oração de número 10 para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vitorioso Senhor dos Exércitos, nosso curador, libertador e protetor, eu peço ao Senhor que haja agora a libertação, purificação, fortalecimento, edificação e proteção de todas as benditas vidas dos benditos membros desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, que estão buscando nesta madrugada junto conosco, através do poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, revestindo cada uma dessas vidas conectadas agora conosco. Que haja o crescimento na fé dessas pessoas ao ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver neste momento, e possam ser verdadeiramente gratas ao Senhor Deus, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembrei que o abençoado perguntou qual é a base bíblica para a igreja virtual, uma das muitas, como está escrito lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E lá em Hebreus 10, versículo 25, onde deixa claro, não deixai de congregar. Ali é uma carta de líderes para outros líderes, para que eles vejam verdadeiramente a comunhão necessária a ter entre a diversidade de membros, que membros são denominações. Cada um de nós somos uma célula do corpo de Cristo, e ao estarmos todos juntos, formando os membros, e os membros juntos formando o único corpo do nosso Senhor Jesus. Pois como está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, 2 e 3, Cristo não pode estar dividido. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o Senhor Jesus disse que é aquele que nós juntos espalha. Exatamente, Mateus capítulo 12. Aquele que nós juntos espalha, o reino dividido não prospera. E a abençoada, ele comentou que nem tinha internet na época. Tinha sim, a internet existia. O ponto é, ainda não haviam descoberto, mas existe desde a fundação do mundo. Tudo o nosso Senhor Deus já criou. Agora o ser humano que veio descobrindo ao decorrer do tempo. Vai dizer... Daniel mesmo citou sobre ela. Exatamente, Daniel mesmo citou sobre a internet. E vai dizer que o oxigênio também não existia porque eles não tinham conhecimento naquela época. Não é porque algo não era conhecido por nós ainda não tínhamos descoberto, que eles ainda não tinham, que ainda não existia. E já ministrei a oração de número 10 e vamos à ministração do livro de Ageu capítulo 2. Ageu capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 9. Fala agora, versículo 3 ao versículo 9. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos.
Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 2 do livro de Ageu deixa claro que mesmo a presença do Senhor estando conosco, nós temos a nossa parte a ser feita. Como o Senhor Jesus mesmo afirmou em Mateus 16, de 24 a 27, que Ele vai recompensar a cada um segundo as suas obras. Como também o Senhor Jesus afirmou em João capítulo 15, que aquele que está nele e Ele está com Ele, esse tem muito fruto. Tudo para a mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus, pois sem Ele nós nada podemos fazer. E aqui também deixa bem claro, onde o Espírito do Senhor Deus habita, não deve haver medo. Pois em 1 João capítulo 4, versículo 18, o amor perfeito lança fora todo medo. A prudência é diferente do medo. Então devemos tomar sempre muito cuidado para não confundir as coisas. Abençoado que é uma palavra, escolha o número de 1 a 12, para que no decorrer dessa live receba um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação e um outro número de 1 a 7. Pois daqui a pouco eu estarei sorteando mais 7 números para você ter um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Rebanho Bendito Ímpar de número 1 e Rebanho Bendito Par de número 2 são os próximos a estarem recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Lembrando que aqueles que são inscritos ou seguidores de nossas igrejas virtuais recebem orações além das que são realizadas durante a live, pois continuam a receber orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Livro de Miqueias, que contém 7 capítulos. Livro de Miqueias, que contém 7 capítulos. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração do livro de Miqueias, capítulo 4. Miqueias, capítulo 4, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 1, Miqueias, capítulo 4. E para o rebanho bendito par de número 2, livro de Miqueias, capítulo 5, para a sua meditação. Lembrando que no final dessa live estaremos reservando mais 12 minutos de interação com todos vocês, em que estaremos tirando suas dúvidas com porquê, para quê e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 50 questões, que são denúncias em que estamos já há mais de um ano na internet oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo. E lembre-se que essa live fica salva em outras redes sociais para vocês examinarem as bases da Bíblia Sagrada para que vejam que o ministério de sorteios é bíblico e a melhor fórmula de dar total direção ao Senhor Deus para falar ao coração de todos vocês. Vamos à oração a ser ministrada, oração de número 6. É a próxima que estará sendo ministrada. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja através da tua santa palavra sendo ministrada o teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça que os teus santos, justos e benditos hão de entrar para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais, e que haja o poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo, destruindo todo o mal e toda a obra do mal que estiver impedindo essas vidas de enxergarem a tua verdadeira obra, a tua verdadeira palavra, a tua verdadeira santidade, e todas essas benditas vidas dos benditos membros desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, sejam livres, limpas e libertas, para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu vou tentar falar mais devagar, porque eu sou uma pessoa que fala muito rápido, mas tenho que falar devagar para que todos vocês possam entender. Vamos à ministração no livro de Miqueias, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Mas nos últimos dias acontecerá
que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos exércitos o disse. Porque todos os povos andam cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós, andaremos em o nome do Senhor nosso Deus, para todo o sempre. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos e os que eu afligira. Dos que cocheiam farei parte restante, e dos que foram arrojados para longe uma poderosa nação, e o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 4 aqui do livro de Miqueias, é muito importante para vermos mais uma vez o Senhor reunindo todos os povos e todas as nações para o adorar em espírito e em verdade, para aprenderem os seus caminhos e os seus juízos, pois devemos lembrar que devemos levar a palavra do Senhor, o seu evangelho e a sua justiça a toda criatura, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Quando nós fazemos a nossa parte de semear, pois aqui o Senhor deixa bem claro, converterão as suas espadas em relhas de arado e suas lanças em podadeiras. Tudo aquilo que é usado para a semeadura, para produzir frutos, para cuidar verdadeiramente daquilo que produz fruto. Então devemos ser verdadeiramente pegar o arado, pegar o jugo e o fardo do Senhor Jesus Cristo, que é leve e suave, e verdadeiramente apresentar a palavra do Senhor, o seu evangelho, a sua justiça a toda criatura. Então sejam todos vocês muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E o próximo rebanho é o rebanho bendito ímpar, de número 7, e o rebanho bendito par, de número 8, a receberem uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. E como o abençoado ali comentou, o ministério de sorteios é importante para que não exista interesse pessoal ao ministrar a palavra ao próximo. É exatamente por isso, abençoado, que nós utilizamos do ministério de sorteios. Porque aqui é uma palavra que o Senhor quer falar aos seus corações. Não é uma palavra que eu pensei, vou escolher essa aqui, porque com essa aqui eu vou conseguir manipular desse jeito, dessa forma, vou chegar ao ponto que eu quero. Não, é conforme a palavra que o Senhor sabe que cada um de vocês precisam. Que não sou eu que sei, é Ele. Provérbios 16, versículo 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Nós somos aqui um canal, um instrumento do nosso Senhor Deus, para vocês terem uma palavra das Escrituras Sagradas, para interagir, para meditar, para ler o capítulo todo e trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Pois lembrando que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, as Escrituras Sagradas; números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática; e cores, que é o que explica as cores de fundo dos nossos cenários e as cores de nossas vestes santas. E são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nós não usamos e nem podemos utilizá-las no nosso dia a dia. E nós só podemos trabalhar com essas 3 funções porque temos apóstolo e também sacerdote, pois apenas tendo essas 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada permite trabalhar com essas 3 atividades. E vamos ao livro de 2 Samuel, que contém 24 capítulos. Livro de 2 Samuel, que contém 24 capítulos, é o próximo livro que estará sendo ministrado nesta madrugada para a honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de 2 Samuel, capítulo 22. Eita, agora tá aberto. 2 Samuel, capítulo 22, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 7, 2 Samuel, capítulo 22. E para o rebanho bendito par, de número 8, 2 Samuel, capítulo 23, 2 Samuel, capítulo 23, para a meditação do rebanho bendito par, de número 8.
Vamos à ministração de mais uma oração nesta madrugada para a Amazônia e Glória do nosso Senhor Jesus, oração de número 12. Lembre-se de se inscrever ou nos seguir para continuarem a receber orações mesmo após o término dessas lives e de entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais para você levar um de nossos templos físicos para a sua região. Pois, lembrando que conosco, os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. E isso é seríssimo, tanto é que cada tema que nós abordamos, nós estamos oferecendo prêmios em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo. Porque eu vim aqui abrir a internet e falar eu sei de muita coisa, eu tô falando a verdade, é fácil, qualquer um faz isso. Hoje em dia na igreja todo mundo fala que fala a verdade, mas agora provar e oferecer dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que ele está mentindo, são poucos que fazem. Até agora, no caso, só vimos nós. Para que quem não tem conhecimento, discernimento ou entendimento possa verdadeiramente fazer prova de nós e do nosso caráter. Tudo para a Amazônia e Glória do nosso Senhor Jesus. E vamos à ministração da oração. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja agora as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos membros desta tua igreja virtual, @igrejas benditas. E que haja o poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo, removendo toda venda e destruindo todo espírito imundo e maligno que estiver tentando se levantar contra a tua obra, contra a tua palavra sendo ministrada, e que haja cura, proteção, purificação, libertação, restauração e renovação dos corpos, almas, espíritos e corações dos que estão buscando ao Senhor Deus nesta madrugada, junto conosco, através do cumprimento das tuas justas, fiéis, benditas e verdadeiras palavras nas tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração no livro de 2 Samuel, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 7. Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, e disse: O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu me salvas. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Porque ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Clamei a meu Deus, ele, do seu templo, ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 22 do livro de 2 Samuel, vemos mais uma vez a importância de permanecer presentes e sendo fiéis ao Senhor nosso Deus. Pois na hora da tribulação, na hora da adversidade, na hora da batalha, na hora que o mundo inteiro se vira contra você, você estando com o Senhor, e melhor ainda, estarem se virando contra você por causa do Senhor, da palavra do Senhor, do ministério do Senhor, é aí que nós somos bem-aventurados. Mateus capítulo 5, devemos sempre examinar as escrituras sagradas para não fazer como o povo de Israel diversas vezes fez. Na hora da abundância, na hora da bonança, abandonaram ao Senhor.
Confiaram no poder dos homens, no poder do dinheiro, no poder dos aliados. Mas o verdadeiro aliado, a rocha, o escudo, o rochedo, a firme fortaleza, eles a deixaram de lado, eles o abandonaram. Então devemos meditar nas Escrituras Sagradas para que nos posicionemos como igrejas do Senhor Jesus, em espírito e em verdade e em qualquer lugar. Não limitarmos o nosso relacionamento com o Senhor Deus em apenas um único lugar, em um único dia, mas sempre buscai ao Senhor sem cessar. Inclusive de madrugada, estamos aqui sempre de segunda a sexta, desde 00h07 até 1h24 da madrugada. E o próximo rebanho é o rebanho bendito ímpar de número 3 e o rebanho bendito par de número 4. São os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. E o abençoado ele perguntou, e eu vou te responder daqui a pouco, abençoado, pode ter certeza disso. Estaremos daqui a pouco de 1h12 até 1h24, focada em interagir com todos vocês, tudo para a mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E o livro é o livro de Naum, que contém 3 capítulos. Livro de Naum, que contém 3 capítulos, é o próximo livro que estará sendo ministrado nesta madrugada, para a mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Escolha o número de 1 a 7 também, que daqui a pouco eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Livro de Naum, capítulo 2. Naum, capítulo 2, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 3. Livro de Naum, capítulo 2. E para o rebanho bendito par de número 4. De número 4. E para o rebanho bendito par de número 4. Livro de Naum, capítulo 3, para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração aqui para a mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Convidem outras vidas, curtam, compartilhem, comentem, para receberem uma palavra do Senhor Deus para as suas vidas, para receberem orações sempre de segunda a sexta. Oração de número 1 é a próxima a ser ministrada. E ao seguir ou se inscrever, vocês continuarão recebendo orações todas as madrugadas. E uma vez por semana, diretamente de cima do monte. Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que, através da tua grande misericórdia, fidelidade e benignidade, haja a edificação, libertação e proteção dessas vidas dos seus filhos benditos que estão juntos conosco nesta live, e que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os membros desta tua preciosa igreja virtual, @igrejas benditas. Que haja o poder do sangue do Senhor Jesus Cristo fortalecendo e edificando cada uma dessas benditas vidas conectadas agora conosco, para que eles possam ser benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem as plantas de seus pés ou as palmas de suas mãos. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Presta atenção, Deus. E vamos à ministração do livro de Naum, capítulo 2, do versículo 10, Naum, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. O destruidor sobe contra ti, ó Nínive. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças. Porque o Senhor restaura a glória de Jacó, como a glória de Israel. Porque saqueadores os saquearam e destruíram os seus sarmentos. Os escudos dos seus heróis são vermelhos. Os homens valentes vestem escarlata. Cintila o aço dos carros no dia do seu aparelhamento, e vibram as lanças. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças. Parecem tochas, correm como relâmpago. Os nobres são chamados, mas tropeçam em seu caminho.
Apressam-se para chegar ao muro e já encontram o testudo inimigo armado. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Está decretado. A cidade rainha está despida e levada em cativeiro. As suas servas gemem como pombas e batem no peito. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 2 do livro de Naum, deixa claro a consequência do abandono da presença do Senhor. Pois aqui o Senhor deixa bem claro: guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as suas forças. Isso é um conselho que nós devemos tomar sempre para as nossas vidas na hora da abundância. Estarmos buscando nos fortalecer no Senhor na hora da fartura e não esperar a hora da escassez para buscar a presença dEle. Busque a presença dEle na hora da fartura. Edifique-se sobre a rocha enquanto a tempestade ainda não vem, para que o Senhor, mesmo na abundância, Ele veja o seu coração, para que Ele veja que o seu coração não está naquilo que Ele pode te proporcionar, e sim naquilo que Ele simplesmente é. Que Ele magnificamente é, para mais honra e glória do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos à ministração do último livro nesta madrugada. Escolha o seu número de 1 a 7 para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de 2 Reis, que contém 25 capítulos. Livro de 2 Reis, que contém 25 capítulos. É o próximo livro que estará sendo ministrado nesta madrugada para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de 2 Reis, capítulo 25... Capítulo 25 não. 2 Reis, capítulo 13. 2 Reis, capítulo 13, é uma meditação para todos nós estarmos meditando nesta madrugada. Livro de 2 Reis, capítulo 13, para a nossa meditação. Lembrando que, dependendo da rede social, essa live vai ficar salva para você meditar nas ministrações passadas, para você compartilhar para outras pessoas, receberem orações e ministrações da palavra do Senhor Deus. @Igrejas Benditas em todas as redes sociais, para a mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Muitíssima gratidão. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui sendo um canal, um caminho, instrumento do Senhor, para que o mensário comentou: espero que tudo dê certo na sua vida. Nós estamos aqui na presença do Senhor, com as promessas do Senhor, de que tudo verdadeiramente está dando certo em nossas vidas. Estamos aqui trazendo oportunidades, recursos e material de trabalho para todos vocês, para que na vida de vocês também tudo dê certo. Pois é promessa do Senhor para aqueles que guardam e praticam os seus mandamentos. Salmos capítulo 1, versículo 3, Salmo 128, versículo 2, Tiago capítulo 1, versículo 25. Aqueles que guardam e praticam, são fiéis ao Senhor e à palavra do Senhor, esses são bem-aventurados, benditos e bem-sucedidos, onde for que colocarem os pés. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Lembrando que os inscritos ou seguidores recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte. E a oração é a oração de número 11, a próxima a estar sendo ministrada nesta madrugada. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo, em Teu santo nome eu peço que esses Teus benditos amigos, que estão reunidos agora conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela Tua santa palavra sendo ministrada, e revestidos e purificados pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, para que eles possam produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. E em o nome do Senhor Jesus o Cristo é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, mais uma vez para todos vocês. Gratidão, Senhor. Vamos à ministração do livro de 2 Reis, capítulo 13, do versículo 14 ao versículo 19. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Perdão, do versículo 20. Do versículo 14 ao versículo 20.
2 Reis capítulo 13, versículo 14 ao versículo 20. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: reteza o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre as janelas para o oriente. Ele a abriu. Disse mais Eliseu: atira, e ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter feito. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 13 do livro de 2 Reis, vemos a importância em nós verdadeiramente perseverarmos na execução de atitudes, de obras e de frutos, principalmente naquelas em que está verdadeiramente a palavra do Senhor, a obra do Senhor, ou a palavra de um homem verdadeiramente enviado pelo nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Para que o Senhor nos conceda a vitória, é necessário que nós façamos a nossa parte, que nós meditemos na palavra dele e a coloquemos em prática. Pois como ele mesmo afirmou, aquele que ouve as suas palavras e as pratica, esse é edificado sobre a rocha, que sopram ventos, correm rios e batem com ímpeto contra aquela casa, que não cai, porque está firmada sobre a rocha. Para que o Senhor nos conceda o livramento e a vitória, devemos perseverar firmes e fiéis, buscando e meditando na palavra dele, sem cessar, todos os momentos de nossa vida. Então sejam todos vocês muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Escolha o seu número de 1 a 7, que eu estarei sorteando agora 7 números, para você ter mais uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Se de 1 a 7 você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Sofonias, capítulo 3. Sofonias, capítulo 3, se você escolheu o número 3. Se de 1 a 7 você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12, se você escolheu o número 4. Se de 1 a 4 você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Ageu, capítulo 2. Ageu, capítulo 2, se você escolheu o número 1. Se de 1 a 4 você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Miqueias, capítulo 4. Miqueias, capítulo 4, se você escolheu o número 5. Se de 1 a 7 você escolheu o número 7, vai meditar no livro de 2 Samuel, capítulo 22. 2 Samuel, capítulo 22, se você escolheu o número 7. Se de 1 a 7 escolheu o número 6, vai meditar no livro de Naum, capítulo 2. Naum, capítulo 2, se você escolheu o número 6. E se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de 2 Reis, capítulo 13. 2 Reis, capítulo 13, se você escolheu o número 2. Presta atenção, muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Estarei daqui a pouco dando início à interação com os comentários, tirando suas dúvidas com porquê, pra que e como. Já deixe aí nos comentários suas perguntas, com porquê, pra que e como, seja sobre as escrituras sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 50 denúncias, em que estão aí sendo apresentadas em nossos canais. E daqui a pouco, de 1h12 até 1h24 da madrugada, eu estarei interagindo com todos vocês. Enquanto isso, estarei dando uns comunicados muito importantes para cada um de vocês. Então, muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito, membro ou ofertante nesses ministérios do Senhor Jesus, o Cristo, para conosco. Leia e examine na Bíblia para conosco. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, interagindo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação.
Pois além de receberem as lives que são... Além de receberem as orações que são realizadas durante as lives de segunda a sexta, vocês também recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Além também de terem a flexibilidade nos horários, desde o horário da manhã, na @ Igreja 70 Santos, até a parte da tarde, a Igreja 70 Santos, 6 horas e 48 minutos da manhã, na parte da tarde, @AIG 1318 37 300, às 4 horas e 48 minutos, até mesmo aqui no horário da madrugada, @Igrejas Benditas, de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada. Dependendo da rede social, você encontra o horário das lives na foto de perfil, ou então no link da descrição também para Amazônia e Glória Nosso Senhor Deus. E para você buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. E lembrando a todos vocês de conferirem nossas mais de 50 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E elas valem desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais em dinheiro, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão praticando e apresentando é a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja para o seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de nossas redes sociais e a nossa produção vai retornar o contato com as informações necessárias e tirar todas as suas dúvidas. E lembrando que conosco, os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, à secretaria de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Cristo. Para mais uma glória ao nosso Senhor Deus, estaremos dando início à interação com todos vocês. Aí veio uma pergunta que o abençoado havia feito, que eu afirmei que queria te responder. O abençoado perguntou o seguinte: o que fazer quando a gente não tem mais fé? Então aí nesse momento que a gente corre para a palavra do Senhor Deus. Por quê? Romanos 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor Deus. Então, para você começar a ter fé, é necessário você ouvir muita palavra do Senhor. Eu não estou falando de você buscar coaches motivacionais, ficar buscando sermões, discursos maravilhosos, oratórias magníficas. Busque meditar na palavra do Senhor. Leia as Escrituras Sagradas, de Mateus a Apocalipse. Buscar verdadeiramente a essência da palavra do Senhor. E é nesse momento, com essa sinceridade de coração, que você abre nas Escrituras Sagradas e pede ajuda ao Senhor. Abre lá em João capítulo 14, 15 e 16. Pede ajuda ao Espírito Santo de verdade, que testifica as palavras das Escrituras Sagradas em nossos corações. E também vai lá em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, e afirma, faz uma aliança com o Senhor Jesus, de que você vai guardar, vai exercer o jugo e o fardo dele, produzir as suas obras, mas que você precisa que ele aumente a sua fé. Bom, para mais uma glória ao Senhor Deus. Saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui para poder responder as perguntas de vocês. Exatamente, o nosso sacerdote apóstolo que está aí por trás das lives, o abençoado ali, peço oração a meu favor, Eduardo de Argentina. Seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. E abre uma igreja aí. Exatamente, os inscritos recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte. Entre em contato conosco através das outras redes sociais, pelo privado, para levar um de nossos templos físicos para a sua região. Tudo para Estamos oferecendo já passou de 730 milhões de reais das nossas denúncias, para você poder ver realmente a convicção que nós temos da certeza do que a gente estamos fazendo. Exatamente, porque ninguém seria maluco de chegar a não ter certeza do que está falando e principalmente não ter como provar.
Porque tem muita gente aí sendo enganado, que tem certeza do que tá falando, mas tá falando mentira, sem saber, sendo vítima do sistema não estudou, religioso. não examinou, tá indo pelo que ele já ouviu a pessoa falar e vem ele falar porque ouviu alguém falar, mas não conferiu se aquele que falou realmente, ele estava certo. Exatamente. Agora não, eu tô falando daquilo que eu sei. E o abençoado comentou: Milena, como faz um momento devocional com Deus de maneira prática? Você verdadeiramente tendo aí sempre o número de rebanho de nossas igrejas virtuais. Aí todo dia você vai ter no mínimo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para você meditar com foco, para o Senhor falar ao seu coração. Bom, você vai ter 3 capítulos na verdade. Depende da 3 capítulos e 3 livros para você poder fazer esse culto. E aí você vai fazer a sós, só você. Aí você vai ver um horário que você vai marcar e pronto. Aí você vai conseguir verdadeiramente fazer a sós, só você e os 3 capítulos e os 3 livros da Bíblia Sagrada que você vai receber mediante as 100 ovelhas. E detalhe, tá? Para você poder sentir mesmo, tem que passar a ser discípulo. Se você passar a ser discípulo, congregar realmente nas 100 ovelhas e pode continuar na igreja que você está indo, certamente você vai ter a presença de Deus, porque o Espírito Santo é um guardião das Escrituras e das obras que verdadeiramente está como escrito, tá bom? Exatamente. E a nossa está como está escrito. Aí um abençoado tinha comentado: é difícil de aceitar, mas todas as igrejas no Novo Testamento são católicas. Pode responder, apóstolo? Bom, é claro, até concordo contigo nessa palavra que você fala. Por exemplo, o fundamento da palavra católico quer dizer uma igreja para todos, ponto, né? Agora, na verdade, você não está sendo católico. Por que você não está sendo católico? Porque você não come o pão e nem bebe o vinho. O padre não compartilha isso contigo. Então, se ele não compartilha contigo, ele não tem você como irmão e não tem você como católico. Você é um seguidor da igreja católica. E ser católico é outra coisa, tá bom? Exatamente. Então, você não é católico. Exatamente. Tudo para a Amazon e glória ao nosso Deus. É importante crer nele, como diz as Escrituras. Exatamente. Jesus falou que só terá parte, só são irmãos aqueles que compartilham um com o outro o pão e o vinho, que é a Santa Ceia, tá bom, abençoado? Exatamente. E aqui o abençoado comentou: sou uma pessoa que financeiramente sou pobre. Já recebi proposta muito grande dada por Satanás, mas recusei. Prefiro perder aqui para ganhar lá no céu. Prefiro você deixar de ganhar do que aqui, a mamão. deixar de ganhar aqui e com certeza ganhar no céu. Mas Exatamente. agora você tem uma proposta boa. O que? Abre uma igreja nossa aí, Exatamente. peça para poder abrir uma igreja nossa independente, você pode ser até um morador de rua, que nós vamos abrir, você será o líder e você terá um excelente salário. Tu pode ter certeza disso. Agora é só você entrar no particular e pedir, tá bom? Exatamente. E no privado da rede social. Eu olho os comentários aqui no @Igrejas Benditas a partir de 1h12 até 1h24 da madrugada. Lá no @MillerOfertadim, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 até as 7h40, é onde durante toda a live eu estou interagindo com todos vocês e tirando as suas dúvidas. Para a Amazon e glória. Nós vamos abrir de uma vez só em todo o lugar, em todo. Exatamente. Por isso que eu falo, liga, vai lá no privado e pronto. Eu quero uma igreja de vocês aqui. E pronto, Aí a aqui gente vai. Um abençoado comentou: eu queria fazer uma pergunta. Vocês crêem no Pentecoste? Porque pra mim não dá pra ser um cristão sem ser pentecostal. Então vamos lá. Então vamos lá. Olha só, Pentecoste é uma festa, tá bom? Exatamente. Você tem que entender que aquilo é uma festa. É um ritual realmente de uma festa. Pronto. Primeiro tem que entender isso aí. Que você não pode ser festa, você pode fazer a festa. Aí você já vai começar a ser, opa, então eu não sou mais pentecostal. Eu faço uma festa pentecostal, aí já é outro departamento, tá vendo? Então, primeiramente, pentecostal quer dizer o quê? Uma festa. Você vai olhar lá em Atos que era um dia de festa. É uma festa que dava e todo mundo se juntava. Exatamente. Então você não é festa para poder ninguém estar juntando em você. Então você realmente quer sempre fazer uma festa de alegria. Com certeza pode se juntar conosco que nós somos de festa, com certeza, tá bom? Glória ao nosso Jesus. E o abençoado perguntou: é pecado eu contrariar o gira-gira? Não, abençoado, em hipótese nenhuma. Porque o Espírito Santo, ele faz aquilo que é útil, ou aquilo que vai edificar a fé de alguém. A pessoa ficar girando igual o peão da casa própria, isso aí tanto não é o Espírito Santo, que é um espírito de mansidão. Cadê a mansidão dessa história aí? E também, deixando bem claro, que isso são coisas que assustam outras pessoas, que evitam de frequentar os templos justamente por causa desse negócio de ficar rodando. Dessas atividades, porque entenda bem só. Primeiro que tudo aquilo que eu tenho que fazer dentro do templo é útil. Você vê que nem falar em língua eu devo falar se não tem pessoas para poder fazer interpretação, para poder o que? Não trazer escândalo. Exatamente. Então, se alguém mostrar na Bíblia Sagrada que aquilo é útil, está sendo útil para alguma
nem para aquele que está ali rodando, mas sim para outros que estiver vendo. É bíblico. É o que ele comentou aqui, ó. Porque eu tento ser semelhante de Cristo e dos profetas. Se os profetas não girou, eu não vou girar. Entendeu? Temos que imitar o Senhor Mas Jesus. vamos ser até mais assim eficientes para você poder ver bem, né? Então é necessário que seja de forma que venha trazer verdadeiramente o quê? Recurso para as pessoas. Exatamente. Tem que ser eficiente. Não é eficiente, não é de Deus. Exatamente. O abençoado comentou. E detalhe que eu vou até falar para você agora aonde está essa igreja, tá? Está lá em Apocalipse capítulo 16, versículo de 12 a 14. Essa igreja com certeza está lá. Exatamente. E aqui o abençoado perguntou: ainda existem profetas ou o dom de profecia? O termo profeta, o título de profeta, não existe mais. Aonde está escrito isso? Lucas 16, versículo 16. Palavra do Senhor Jesus. A lei e os profetas foram até João. Mas ainda existe o dom de profetizar, que é diferente de profecia. O dom de profetizar ainda permanece e é concedido pelo Espírito Santo. Tanto é que lá no livro de Atos dos Apóstolos está escrito lá: Ágabo, que era profeta, verbo do passado, de não ser mais, ao ele profetizar, ele falou: assim diz o Espírito Santo, e não assim diz o Senhor, como era de costume dos profetas, de falarem no ministério de profeta, que o Senhor Jesus anulou. E até uma das passagens da Bíblia Sagrada, que pode ter vindo a ser um dos motivos do Senhor Jesus Cristo ter eliminado esse termo de profeta, é lá em Atos capítulo 23, se não me engano, do versículo 22 em diante, onde ele deixa claro que se o profeta falasse algo e aquilo não se cumprisse, o profeta era eliminado. Se o profeta falasse algo e o povo não obedecesse, e depois isso se cumprisse e provasse que o profeta era verdadeiro, aí o povo era eliminado. E o Senhor Jesus veio para nos salvar, e com isso muitas vidas iriam se perder. E é como o apóstolo falou, as filhas de Filipe profetizavam, não eram profetas. E aqui o abençoado comentou: quando Jesus fala, Pai, eles não sabem o que fazem, significa que não era para sacrificar ele. A missão dele era ensinar que a salvação seria através do conhecimento e amor, seguir o fato, as escrituras. Não, abençoado? É isso que eu... Ele tinha que ser. Exatamente, ele tinha que ser sacrificado para isso acontecer. E como eu falei, mas não deu tempo justamente de terminar a resposta na outra live do Milho Ofertadinho. E quando ele falou, Pai, eles não sabem o que fazem, é porque, literalmente, eles não sabiam que estavam crucificando o Filho do Deus vivo. Até porque, se soubessem, eles não crucificariam. E com isso, aquilo que era necessário de ser feito não teria acontecido, e agora nós também não teríamos a oportunidade. As escrituras não teriam se cumprido e nós não teríamos a oportunidade de também alcançar a salvação e a vida eterna livres com o Senhor Jesus. Mas verdadeiramente, através do conhecimento também pode vir a salvação, desde que você coloque em prática aquilo que você adquiriu o conhecimento. Aí o abençoado perguntou: é possível perder uma promessa de Deus? Sim, o povo de Israel perdeu. Até todinha. Exatamente. O povo de Israel perdeu. Dos milhões e milhões que foram pro deserto, apenas 2 que saíram do Egito e foram pro deserto, apenas 2, Caleb e Josué, receberam a promessa. Aqueles que tinham de 20 anos para cima, sem contar Caleb e Josué, foram todos eliminados e não receberam a promessa do Senhor. Mas eles viram que a promessa ia se cumprir. O Senhor só mostrou: tá vendo como é que eu sou fiel e verdadeira a minha palavra? Mas vocês não foram fiéis e verdadeiros para comigo. E com isso foram eliminados. E aqui um abençoado comentou: sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do Nosso Senhor Jesus. O que vocês pensam a respeito daquelas pessoas em cima do púlpito e dizem, eu sou profeta? Seria falta de conhecimento? Aí cada caso é um caso. Uns são falta de conhecimento, outros são falta de caráter, outros são falta de muitas outras coisas. Mas uma delas é conhecimento. Não, outros são enganados. Enganados, outros são enganados. Porque, na verdade, você vai ver que para você poder exercer um ministério em cima do... o que eles falam que é altar, mas não é altar, né? Mas para poder... você é necessário, no mínimo, você ter examinado a Bíblia, no mínimo, umas 2 ou 3 vezes. Exatamente. Para você poder ter convicção daquilo que você está falando. Então, quer dizer, eles não examinaram para poder falar que é profeta, ele não examinou. Mas eu estou afirmando, se eles provarem na Bíblia Sagrada que eles são, 20 milhões de reais eles vão receber. Exatamente. E aqui o abençoado comentou, quem profetiza não é profeta? Não, abençoado, porque Saul também profetizou e não era profeta. E aí, então é o quê? E as filhas lá de... As filhas de Filipe também profetizavam e não eram profetas. Ele perguntou, então é o quê? Apóstolo? Não, uma coisa não, é mentiroso. Mentiroso, a palavra correta é essa mesmo, para você poder entender.
O tempo tá caindo. Tem que falar a verdade. É mentiroso mesmo. Já roubou. Tá entendendo, pessoal? Ô, Glória. Nós estamos falando a verdade, Perdão, verdade. São mentirosos. Com certeza, se ele não for mentiroso, eu te dou 10 milhões de reais, pô. A Tô última mentiroso. pergunta aqui, apóstolo, que vai dar tempo, abençoado. Nicodemos seguia a lei, como ele não era aprovado espiritualmente, porque ele seguia a lei de Moisés. Positivo. Por ele seguir a lei de Moisés, o Senhor Jesus falou que a lei de Moisés foi até João, né, profeta, e lei de Moisés foi até o ministério de João. Depois dali não existe mais, tá Exatamente. O abençoado comentou, se eu ficar 12 horas consecutivamente lendo a palavra por um ano, ajudaria em conhecimento? Não. Por quê? Você tem que examinar, não ler. Exatamente. Porque o ler, você vai sempre seguindo assim. Quando você examina, você volta lá atrás, vai para lá, você fica assim, ó, que nem ioiô, né? Não sei. Você lê 30 vezes o mesmo versículo. Exatamente. Às vezes você lê 30 vezes a mesma situação para poder você ter a revelação. E porque isso, onde é que está? Está lá em Mateus capítulo 11, versículo 25, Jesus falou bem claro, que ele revela só aqueles que têm um controle de coração, um espírito reto e transparente, tá bom? Aí ele falou que ia dizer examinar, se fizer isso examinando, exatamente, com certeza. Como está em João capítulo 5, versículo 39, examinar as escrituras, que é dela que você tem a salvação. Errais por não conhecer as escrituras nem o poder de Deus, tá exatamente. bom? Mateus 22, versículo 29. E outra mensagem comentou, pastor Roberto Ruz da Maranata, pra mim ele é profeta, o que importa é que para o Senhor Deus ele não é. Então, não, a palavra para o Senhor Deus não é e para mim também não é, porque é mentiroso. Exatamente. Porque você dizer uma coisa que o Senhor Jesus falou que não existe mais, meu irmão, poxa, peraí, vai jogar pesado. Exatamente. E respondendo a pergunta se é abençoado, não, ele não é convertido, ele é convencido. Convencido, exatamente, pô. Manda ele mostrar lá, mostra lá que o senhor não, ele tá falando de outro pastor. Ah, tá. Mas, né, aí o outro perguntou se nós somos evangélicos. Nós somos seguidores e praticantes da palavra do Senhor, da palavra e da justiça do Senhor Jesus Cristo, e do evangelho dele também. E eu agradeço muitíssimo. Entendeu? Somos firmes na fé, 100% do Senhor Jesus. Aonde você cortar em nós é o Senhor Jesus, tá bom? Glória ao nosso Senhor Jesus. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. Aguardo vocês nas próximas lives de segunda a sexta, @Igrejas Benditas, a partir de 00h07 e de segunda a sexta, 12 minutos antes das 8. Chama lá ele pra ele poder vir aqui que recebe 10 milhões de reais, tá bom? Não só por ele vir, não, tá bom? Especifica quando você tá oferecendo dinheiro. Não é. 10 milhões de reais se ele provar na Bíblia Sagrada que ele ainda é profeta. Então, gratidão pela presença de todos vocês aqui. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não vai perder a BMW igual o cara da outra vez. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês. Aguardo vocês nas próximas lives. Não se esqueçam de seguir ou se inscrever para continuarem a receber orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A mensagem falou que somos bem instruídos porque é o Espírito Santo quem nos instrui. Estamos trazendo conhecimento para que ele possa instruir também vocês, ao vocês praticarem a palavra do Senhor, o seu evangelho e a sua justiça. Fiquem com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitíssima gratidão, meu muitíssimo amém.